Vamos falar sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Na verdade, é a nova lei. Então, para você que tem dificuldade e que é o passo a passo, aqui eu vou trazer, esmiuçando ali a lei da forma mais simples possível. Um dos objetivos da licitação é garantir a seleção da proposta que seja mais vantajosa para a administração pública, além de assegurar a isonomia entre os licitantes e promover o desenvolvimento nacional sustentável. E, para isso, ela precisa evitar fraudes e desvios de recursos públicos. Aqui, nessa lei, nós temos esses princípios, que, assim, é a lei que até agora eu vi que tem mais princípios. E você vai perceber, conforme você for estudando, que as questões pedem muito isso. Então, é importante você decorar esses princípios. Aí tem aquela frasezinha básica, né? Jovem sempre licite com planejamento pro país se desenvolver sustentável, que quer dizer o quê? Julgamento objetivo, vinculação ao edital, motivação, segregação de funções, economicidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, legalidade, impessoalidade, celeridade, igualdade, transparência, eficácia, competitividade de competitividade, planejamento, proporcionalidade, probidade administrativa, interesse público, segurança jurídica, desenvolvimento sustentável, tá? Esses são os nossos princípios. Quando vai ocorrer uma licitação, só vocês terem uma noção, esses aqui vão ser os critérios de julgamento, que vão ser de acordo com as modalidades da licitação. Nós temos o menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico. Quando eu vou falar das modalidades nas outras aulas, aí eu vou trabalhar mais sobre esses critérios e quando que eles são utilizados. As fases da licitação elas vão ser a preparatória, onde ocorre ali o planejamento, o estudo técnico preliminar, termos de referência. Depois ocorre ali a divulgação do edital, a apresentação de propostas e lances, julgamento, a habilitação, a fase de recursos, né, recusar a homologação. Lembrando que nós temos uma modalidade nova, que é a diálogo competitivo, que muda um pouquinho porque antes de apresentação de propostas ocorre esse diálogo, tá bom? Bom, em alguns casos, eu acho que eu pulei aqui, não coloquei os tipos de licitação, então eu vou falar para vocês já terem noção. Quais são as modalidades, né? Hoje em dia, nós temos as modalidades de, eu falei, diálogo competitivo, leilão, pregão, concorrência e concurso, tá? Nós temos essas 5 modalidades. Antigamente tinha um convite, que não tem mais, e tinha uma outra modalidade também que não existe. Então você precisa decorar apenas essas 5 e como que elas funcionam. Como que ocorre a contratação direta? Em alguns casos, nós vamos ter a dispensa de licitação, que tem os valores. Então, por exemplo, até R$ 10.000, dependendo se você não precisa. Quando está em questão de emergência ou calamidade pública. Quando a licitação ela fracassa. E também tem casos que ocorre a inexigibilidade, ou seja, que não precisa da licitação. É o caso, por exemplo, de ter só um fornecedor, de ser um serviço técnico especializado de natureza singular, quando só tem aquele local. Eu acabei de fazer uma questão que falava justamente sobre isso.
Por exemplo, a PRF, que é um local entre duas vias, e só existe um local, uma locação, que é com aquela localidade e com as especificações do local que eles precisam. Nesse caso, como só existe um local, aí você não precisa da licitação. É inexigível, não sei falar isso. Então ocorre a inexigibilidade, ok? Outra parte dessa lei é a parte do contrato, tá? Então, primeiro ocorre a licitação, depois a gente vem aqui e vamos falar dos contratos. Esse contrato vai ter a formalização obrigatória e tem que ter cláusulas com o objeto, o prazo, o preço, as garantias, os direitos e deveres das partes e também as penalidades, tá? A vigência, no geral, ela vai ser vinculada ao crédito orçamentário, ou seja, o valor que tem no orçamento, e possibilidade de contratos plurianuais, tem que ser conforme a lei, tá? Como que ocorre a gestão e fiscalização desses contratos? Nós temos a designação de um gestor e um fiscal de contrato. Sempre vai ter isso aqui, é regra, tá? Ele vai acompanhar a execução, vai fazer o registro formal de ocorrências, vai aplicar sanções em casos de descumprimento, quando for necessário. Por exemplo, né? Advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Até tive uma questão também que perguntava qual era a mais simples, ou seja, a menos pior das sanções, seria a advertência, tá? Então, a partir dessa configuração aqui dessa aula, a gente já consegue ter uma base, tá, para aprofundar na lei e só com esses conhecimentos aqui eu já falei algumas questões que precisavam apenas desse conhecimento aqui basiquinho, tá bom? Então, a partir disso aqui, você já consegue começar a fazer questões.